Podcast Três Irmãos na área. Quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, Borracha. Rapaz do céu, você guardou o brozinho que você ganhou, hein? Tem valor, aí. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, como é que você tá? Tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão. Muito bem, esse momento chegou. Até que enfim, Cadê né? o quadrinho? O quadrinho 4 acabou. anos tentando quadrinho trazer acabou esse e não- convidado aqui, né? E, pô, eu vou te falar um negócio. Vários governadores, Robertinho, estão querendo participar do Três Irmãos. Eu Eu sei falei, pô, disso. como que a gente chama esse pessoal sem antes receber o governador do nosso O estado? nosso representante, Não tem né? como, né? Não, Agora não. as portas estão abertas, agora vocês podem vir, porque quem precisava vir tá aqui hoje. Vou agradecer a presença aí do nosso governador de Minas, Romeu Zema. Obrigado, Romeu. Prazer é nosso. Como eu falei aqui, Roberto, Rodrigo e Romeu. Não é isso, né? É isso aí. Ou então Tchorró, Borracha e Zema, né? Eu não sei qual que fica melhor aí pra falar. Ah, os três rosas. Mas esse Borracha surgiu de onde? Rapaz, isso é uma longa história. Na verdade, isso é um apelido esquecido. Só o Cabeleira é que talvez ainda me chame assim, ou amigos de longa data Já tá atrás. meio morto já, então. É, quando eu fui jovem, bem jovem, Sei. eu treinei capoeira. E na capoeira todo mundo acaba sendo batizado novamente, que é um apelido. E aí quando eu treinei capoeira, o apelido era Borracha, mas é de quando eu fiz capoeira, coisa de menino. Entendi. Então foi esquecido com o tempo. Foi esquecido. Assim como eu esqueci a habilidade do movimento da luta ali, né? Enferrujou, o apelido foi junto. O senhor também deve ter tido algum apelido aí na infância, né? O pessoal não te chamava de Romeu. Ó, eu e o meu irmão, o meu irmão chama Romero. Então a dupla caipira, né? Romeu Ah. e Romero, né? É 1 ano só de diferença. Eu sou mais velho do que ele. Mas nós nascemos lá em Araxá, cidade pequena. A gente sempre vivia próximo do meu pai. E o meu pai era um comerciante muito conhecido lá. Tinha concessionária, loja de peça, posto de gasolina. Então eles chamavam a gente dos Ricardinhos, que o nome do meu pai é Ricardo. Ah, Não sabia meu nome nem o dele, mas falava os Ricardinhos, sabe? Onde a gente ia, ô Ricardinho, vem cá, ou não sei o que, cidade pequena. Mas depois que a gente cresceu, aí passou a ser Romeu e Romero mesmo. E quem que foi o responsável por fazer esse império? Que, querendo ou não, virou um império isso aí, né? Ó, todo mundo ajudou. Mas eu tive a ideia de ampliar as lojas de móveis e eletrodomésticos, que o meu pai queria que eu ficasse com ele lá na concessionária de veículo. E eu não me adaptei bem, porque concessionária, você sabe como que é. Você tem de atuar aqui nessa região. Se você quer abrir uma concessionária lá em Uberlândia, não pode, porque lá é outra área já. E eu falei, eu quero uma coisa onde eu tenha mais liberdade de atuação. Então, eu fiquei 30 anos abrindo lojas em 470 cidades, inclusive aqui em Araguari, Sim, né? sim. Inclusive aqui na região toda. Fiquei conhecendo muito bem o estado de Minas, mas nós temos lá hoje ainda a área de concessionária de veículos, que é a área que a empresa sempre atuou, mas o ramo de móveis eletrodomésticos, as lojas, o varejo, coube a mim fazer a expansão. Rodei muito, mais de 2 milhões de quilômetros dirigindo. Eu troquei de carro 20 vezes, porque trocava a cada 100 mil quilômetros, para o carro não ficar muito usado, deteriorado, viajava muito à noite, etc. E foi um grande desafio. E seu irmão tá lá em Araxá ainda. Meu irmão sempre atuou com meu pai, mais na área de concessionária de veículos. tá. Ele ficou lá. Mas com a minha saída, eu saí em 2016 da empresa, continuo acionista. Eu falei, eu quero ter uma vida menos atribulada em 2016, sabe? E fui para o conselho de administração da empresa, antes de ser chamado para participar da política. Meu ano de 2017 foi um ano gostoso. Eu tive, vamos dizer, condição de acompanhar a empresa, mas sem aquela carga pesada de reuniões, de acompanhar a operação da empresa. E depois que você vira governador, os administradores não te chamaram não, falando, ô Zema,
esse CMS aqui tá alto demais, reduz isso daqui. Ô Zema, dá uma força aqui nesse negócio aqui que não tá dando não, hein? Então, mas nós já melhoramos muito. Vocês vão lembrar aqui que quando nós assumimos, o valor da gasolina em São Paulo e Goiás era sempre motivo de reclamação, porque nos estados vizinhos era mais barato a gasolina. Todo mundo que viajava falava, nossa, aqui em Minas o combustível é mais caro, e hoje se você andar tá tudo igual. Agora tem uma lei que fala o seguinte, o estado que está em regime de recuperação fiscal, que é o caso de Minas Gerais, como se fosse uma RJ, uma recuperação judicial do setor privado, ele não pode reduzir impostos. Entende? Então nós temos de estar acompanhando a lei. Se eu desobedecer a lei, eu posso sofrer aí consequências legais. Semana passada ou retrasada, a gente tava com o ministro Haddad, né, conversando. E aí o Haddad falou que o brasileiro tem abusado muito das RJs que ele tá usando aqui hoje no Brasil, que inclusive é algo que ele quer começar a dar uma fiscalização maior, né? Por que estão usando tanta RJ à toa? Você acha que Minas usa essa RJ que você falou de maneira correta? Eu tô te perguntando isso porque a nossa dívida quase que dobrou no governo do senhor, né? E aí muita gente fala, dobrou porque não paga o Estado, não paga a União, você deixou de pagar a União. O que você responde quando esse pessoal fala isso pra você? Bom, primeiro nós temos de lembrar o seguinte, esse regime de recuperação fiscal que nós estamos, não é só Minas que aderiu, Goiás aderiu, Rio Grande do Sul aderiu e Rio de Janeiro, que são os estados mais endividados do Brasil. E o que o regime de recuperação fiscal provoca é você ter mais facilidade para pagar a dívida, entende? Então, se a prestação era 10, durante um tempo bom essa prestação vai cair para 4. Mas depois aquilo que você não pagou é colocado lá na frente novamente. A dívida como um todo continua a mesma. Agora, com relação à dívida de Minas, o importante salientar é o seguinte, eu não fiz R$1. Se alguém aqui que estiver acompanhando descobrir um financiamento, um empréstimo que aconteceu na minha gestão, ganhou a aposta. Eu não fiz R$1, eu herdei a dívida. E como o governo federal cobra um juros muito elevado dessa dívida, ela acaba crescendo mais do que você paga. Vamos dizer que você deva da sua casa R$200 mil e os juros é 1% ao mês. Você vai pagar 2 mil de juros por mês. Vai pagar não, o montante da dívida vai subir 2 mil, porque é 1% ao mês. E vamos supor que você esteja pagando R$500 de prestação. Você pagou 500, era 200, caiu para 199,500, mas subiu 2 mil dos juros. Você está entendendo? Então o motivo da dívida de Minas ter subido, agora nós estamos pagando. Agora tem um detalhe muito importante aqui que vale salientar. Quando você pega dívida, você tem de medir ela, não é no valor absoluto, você tem de medir ela na capacidade de pagamento. Se você ganha 10 mil por mês e paga 1.000, essa dívida cabe no seu orçamento. Agora alguém que ganha um salário mínimo e paga 1.000, já vai ficar pesado, você concorda? Não dá conta. Então a dívida de Minas, na minha gestão, como o Estado cresceu muito, hoje ela pesa muito menos do que no passado. É a mesma coisa que alguém falar, antes eu pagava 20% do meu salário de prestação, agora como eu estou ganhando muito mais, em vez de pagar 20%, eu estou pagando só 15% do meu salário de prestação. Então hoje a capacidade de Minas pagar melhorou muito, porque a economia do Estado na nossa gestão cresceu demais. Nós atraímos mais de R$500 bilhão de investimento. A gente não consegue raciocinar trilhão, não. São 500 bilhões de reais de investimentos que nós trouxemos, centros de distribuição, energia fotovoltaica,
fábrica de tudo quanto é coisa que foi instalada em Minas Gerais, e com isso a economia do estado cresceu, e quando a economia cresce, o que que acontece? A arrecadação vem junto e melhora. Então hoje o estado tem mais condição de pagar a dívida. Agora a dívida cresceu como ela já crescia no passado. Agora uma coisa muito importante, todas as contas do estado estão em dia. E durante o governo passado, que gastava com coisa indevida, ficou salário atrasado, 13º de 2018, que eles não pagaram, eu assumi em janeiro de 19. Você sabe em quantos meses eu paguei? Em 10 pagamentos. Comecei a pagar em fevereiro, terminei de pagar o 13º em dia rapidinho, né? Não, em novembro, já estava na hora de pagar o outro. Eu levei quase 3 anos para poder colocar o salário em dia, não foi rapidinho não. E até hoje, pergunta o prefeito, Renato, não é isso? Isso. O Renato. Prefeito Renato aqui, todo mês o Renato e mais 852 prefeitos de Minas recebem do estado ainda o parcelamento da saúde, dívida do governo passado. É que o brasileiro e o mineiro, ele não olha essas coisas, sabe, Zema? O brasileiro, eu vou te falar uma coisa que o brasileiro e o mineiro olham. Igual você falar, eu trouxe $500 bilhão de investimento para Minas. Mas aí você vai ver, teve que dar isenção fiscal absurda para trazer esse investimento. Se não desse essa isenção fiscal, essas empresas não viriam. E aí você vai ver as empresas hoje em Minas que mais têm isenção fiscal, por exemplo, eu tava vendo várias drogarias grandes têm isenção fiscal. Esses caras têm um benefício gigantesco para trabalhar aqui e estão quebrando os pequenos comércios. Se você pegar aqui em Araguari, por exemplo, nossa cidade de 100 mil habitantes, aquelas drogarias antigas que tinha antes, que gerava emprego de qualidade, fazia o dinheiro circular no local, elas não existem mais. Hoje existem as grandes redes de farmácia e todas elas pagando muito menos ICMS do que as outras pagavam, pegando esse dinheiro, mandando para outro lugar. Então, assim, você fica assim, será que vale a pena dar tanto incentivo fiscal aqui em Minas? Bom, primeiro eu quero fazer uma ressalva aí. Essa concentração de atividade está acontecendo em todos os ramos. Se você pegar os atacarejos, eles estão acabando com os mercadinhos também. Você concorda? Isso é ruim, né? Não é? Acho que vários atacarejos já se instalaram aqui, eu vejo para todo lugar de Minas. Antes tinha muito aquela mercearia, aquele supermercado pequeno, e eles também estão, de certa maneira, sofrendo e desaparecendo. É uma mudança estrutural essa, que não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Lá fora eu já vi cidades nos Estados Unidos que proibiram a instalação da Walmart, entendeu? Porque ela chega lá e ela acaba com as lojas de roupa, com as lojas de calçado, com as lojas de autopeças, com as lojas de pneu, com as lojas de tudo, porque ela oferece de tudo. Você já deve ter entrado em uma dessas aí, você sabe como que é. E quando chega realmente uma drogaria grande que tem... Agora, por que o consumidor vai nessa rede grande? Porque lá, com certeza, ele vai comprar mais barato e o consumidor quer um preço menor. Pô, mas eles pagam menos imposto, né? Por isso pode vender menos, mais barato. Aí eu quero explicar o seguinte. Primeiro, questão de incentivo fiscal. Também vou fazer aqui uma aposta. Se alguém descobrir um incentivo fiscal que eu criei no meu governo, eu dou R$10 mil, tá aqui. Qual foi a primeira que eu falei? Se eu fiz algum empréstimo ou financiamento. Eu já fiz 2 apostas aqui já. Então já tá aí, já dá para quem descobrir ganhar 20 mil já. Ó, se eu fiz algum financiamento ou empréstimo em nome do Estado de Minas, que eu nunca assinei um financiamento empréstimo, o Estado é inadimplente, o Estado é caloteiro. Então ele está na lista negra, até por esse motivo que ele não consegue nenhum empréstimo. Nenhum banco empresta para o Estado de Minas. E isso já vem desde o primeiro dia da minha gestão. No fim do governo PT, que foi quando a situação do Estado complicou, esse problema já havia surgido. Minas Gerais é mal pagador, até hoje. Ninguém empresta, esse é o motivo. Mas voltando à questão aí dos incentivos fiscais, tem que ficar claro o seguinte, o que nós fizemos foi simplesmente manter o que existia.
E quando se fala, se o setor de farmácia, de drogaria tem um incentivo, vale para todos. Não é para a empresa A e B e não vale para C e D. Minas Gerais tem incentivo para a indústria de cerveja. Qualquer um que montar indústria de cerveja aqui vai ter o incentivo. Qualquer drogaria em Minas que pedir tem acesso ao incentivo. O incentivo é por atividade, não é por empresa, tem que ficar muito claro. Senão você cria uma situação em que alguns vão ganhar e outros não vão ganhar. Então quem está aqui dentro de Minas Gerais, dependendo do ramo de atividade, se tiver um incentivo é para todos. E todos esses incentivos já existiam quando eu assumi. E nós não mudamos nada, até porque a lei não permite também. Tem que ficar muito claro. Nenhum outro estado, desde que o CONFAS teve lá uma definição em 2012 ou 2010, pode mudar os incentivos fiscais. Agora, como Minas tem incentivo para cerveja, eu fui atrás de todas as cervejarias. Ó, vamos montar em Minas que é bom. Ó, a cervejaria A, B e C já montaram lá em Minas. Vem você também. E trouxemos mais empresas de cerveja para cá. Entendeu? Então, nós simplesmente mantivemos e estamos atraindo. Agora eu te pergunto o seguinte. Tem gente que fala que é contra o incentivo fiscal. O que é melhor? Você ter aqui uma cervejaria pagando 100 milhões por ano em vez de pagar 150, que é o que ela pagaria sem um incentivo, ou nenhuma cervejaria pagando nada? O que é melhor? Mas será que nenhuma cervejaria pagaria nada? Não, tá vendendo pro brasileiro, essa cervejaria ela tem que estar no Brasil. Não, então, o que eu tô dizendo é o seguinte, é melhor você ter uma pagando 100 do que nenhuma e sem recolhimento. É porque essa última hipótese, ela parece que não existe, assim, sabe? Não tem como. A cervejaria, ela precisa estar aqui. É interesse dela estar aqui. Não é nós que estamos implorando, ó, vem pra cá, vem, eu preciso... Não, ela tem que estar aqui no Brasil. Tanto é que eu acho que essa nova reforma tributária, ela vai acabar com essa concorrência. Vai acabar com tudo isso. Aí a gente vai ter que mostrar o que a gente tem de bom de verdade, né? Sim. E você sabe muito bem que da forma que estão os impostos hoje, é um convite ao sujeito fazer rolo. Eu fui do varejo 30 anos. Se você fatura uma nota de Araguari para Uberlândia, você destaca 18% de ICMS no seu produto. Mas se você fatura de Araguari para o Centro-Oeste, é quanto? 9%. 9,7%, né? E tem gente que fatura para o Centro-Oeste, paga menos ICM e deixa esse produto aqui dentro de Minas. Então, hoje tem muita empresa que a fiscalização nossa chama de noteira. O sujeito constitui uma empresa, põe lá no nome de um laranja e tira a nota sem parar, desse jeito que eu estou te falando aí, e depois dá o tombo no Estado. E quem recebeu o produto lá já acreditou, já se beneficiou. Então, a reforma tributária vai ajudar em muito. Agora, o importante é o seguinte, a arrecadação em Minas, na nossa gestão, devido a essa economia que está muito mais aquecida aqui em Minas, só tem aumentado. A economia de Minas, na minha gestão, ampliou a participação dela na economia do Brasil. Nós ganhamos participação no PIB brasileiro. Minas antes só estava perdendo. As empresas não vinham para Minas Gerais, porque eram mal atendidas aqui. Levava 8 anos para ter um processo de análise ambiental analisado. Regime de tributação especial, que algumas atividades exigem, extremamente complexo no passado, demorado também. E nós simplificamos. Hoje, quando alguém investe em Minas, muitas vezes eu falo, o meu telefone está aqui. Se alguma coisa sua ficar engavetada, me liga que eu vou atrás. Sério, Zé? Você passa seu contato direto assim? Passo o meu contato direto. Mas por um motivo muito simples. 10, 12 anos atrás, quando eu ainda estava na empresa, no setor privado, nós fizemos no alto da serra ali de Córrego Danta, um posto de combustível bem grande, era um posto antigo. Nós demolimos e fizemos um posto novo. Depois do posto novo pronto, que ia gerar 70 empregos,
Você sabe quanto tempo ficou lá no estado para eles darem uma assinatura para o posto poder operar? 3 anos. 3 anos pagando vigilante, em vez de gerar 70 empregos e poder pagar imposto. Agora, se você, naquela época, contratasse uma consultoria que alguém lá indicava, que você pagava 500 mil reais, aí a coisa fluía rápido. Não é estranho? Hein? Então, hoje em Minas, ninguém enfrenta mais esses absurdos que aconteciam no passado. Hoje, tudo flui rápido e Minas Gerais virou referência em atração de investimento. Então, a modernidade chegou. A gente sabe que hoje, por exemplo, você estava falando que aqui, às vezes, os processos facilitam para que as pessoas sejam trambiqueiros, que eles busquem formas de se beneficiar do processo. Outra coisa que a gente sabe é que está tudo integrado. Hoje, quando você é uma nota fiscal no Cefaz, isso já está lançado em todo lugar, já sabe quem vai receber, sabe até o dia e a hora que vai chegar. Por que não tem uma fiscalização, vamos pensar, uma coisa eficiente? E eu te falo de uma experiência própria. Às vezes a gente tem um acúmulo que chega para a gente de forma exacerbada no final. Tipo assim, a gente identificou um pequeno erro aqui na sua empresa, né? Uma emissão de nota fiscal errada. Eles esperam 3, 5 anos para fazer isso. É para gerar um volume significativo para valer a operação. Se isso é integrado, é notificado por e-mail, não precisa de uma mão de obra mais de uma pessoa deslocar para ir lá autuar a empresa. Por que isso não é feito no primeiro instante? Concordo com você. Agora eu quero te falar o seguinte, quando a nota é emitida para dentro de Minas Gerais, se você emitiu a nota aqui de Araguari para Monte Carmelo, o fisco de Minas tem todo conhecimento do que aconteceu. Agora, se for emitido daqui para o Maranhão, aí as coisas já complicam, porque os estados, dependendo do estado, já não tem uma integração de sistema tão adequada assim. Então pode ser que alguém daqui, de Uberlândia, emitiu uma nota lá para o Maranhão e esse produto não foi para o Maranhão. Ele foi aqui, ficou em Minas Gerais porque você destacou um ICM menor e acabou sendo vantajoso para quem emitiu essa nota aqui. E você nunca vai saber se quem está lá no Maranhão recebeu ou não essa nota, porque o sistema lá do Maranhão pouco conversa com o daqui de Minas. Agora, com a reforma tributária, nós vamos passar a ter essa integração. Agora, o que você falou, parece que tem fiscal que gosta de que o contribuinte acumule problema, que não deveria ser. Não sei se você está falando de Receita Federal ou estadual aí, mas tem. E como eles têm 5 anos, eles sempre deixam para fiscalizar no final. Que eles falam o seguinte, se eu vou atrás dele, eu não vou olhar nem 1 ano, nem 2, eu já quero olhar 5. Então ele deixa a coisa caminhar e depois vem pegando tudo. E isso para quem trabalha e às vezes cometeu um erro que nem é intencional, você concorda? É um terror, porque ele vai falar, não, você tem um erro aqui de 5 anos, só que ele poderia já ter te alertado desde que ele detectou, da primeira vez. Exato. Porque, assim, o que eu conheço do Brasil, e aí em especial ainda mais o mineiro, é que o pessoal do Brasil, mano, ele quer fazer uma coisa certa, ele quer trabalhar certinho mesmo, sabe? Ele tem essa vontade. Mas é complexo, é difícil. E aí quando você deixa o cara cometendo um erro e você percebe que ele tá errado, você não vai lá nem para sinalizar para ele, fala, cara, isso aqui tá errado. Chega no final, aí você vai entender por que de tanta RJ, por que tanta empresa quebrada. Porque já é difícil você trabalhar com tudo certo. Quando você toma uma multa, quando você toma... E lógico que tem o cara que é o trambiqueiro, tem o cara que é oportunista. Mas a certeza que eu tenho, estando dentro das empresas, trabalhando com um monte de gente, conhecendo um monte de gente que trabalha, é que a grande maioria só quer fazer o trabalho dela certinho, pagar o imposto se for devido e ter paz. Só isso. Exato. Nós estamos fazendo uma mudança lá no governo, que eu acho ela muito boa, e já está funcionando para vários processos, que chama aprovação tácita, que é o que a gente quer levar para tudo e espero que algum dia chegue nos impostos. O que é aprovação tácita? Aprovação tácita é a seguinte, vamos dizer que você vai construir aqui uma casa e você precisa ir lá na prefeitura e aprovar seu projeto.
Só que a prefeitura fica arrastando meses para analisar. Lá no estado, o que nós fizemos? Para uma série de procedimentos, nós falamos, se o estado não te der um retorno em até 90 dias, você está autorizado a fazer. Isso não quer dizer que você está fazendo certo. O estado pode olhar depois, voltar e falar, você fez errado. Entendeu? Você vai ter de diminuir a altura da sua casa, que aqui o limite é esse, mas você já fica... Se você está certo, você não tem o que temer. Ele vai te dar liberdade, mas não vai te dar direito extra. Você tem que cumprir exatamente como é o protocolo. Para ninguém ficar preso na burocracia do Estado. Você está entendendo? E eu, na minha opinião, acho que imposto, esse prazo deveria ser mais curto. Com a tecnologia que existe hoje, o governo deveria passar tudo numa peneira já e falar, tá certo ou tá errado. Não é já isso? Cobra na hora ali, já refaz o pagamento, né? Muito melhor mesmo. Exatamente. Então, você faz uma declaração de imposto de renda ali, lá no final você fala, cara, isso aqui tá errado. Eles conseguem ver tudo já. Consegue ver tudo. Vê antes da gente até. Vê antes da gente, não é? Vê antes. Então, eu acho que nós estamos caminhando para isso. Já caiu na malha fina já, Romeu? Não, nunca tive problema, não. Eu sou uma pessoa que tem uma vida muito simples, essa fala sabe? de quem vê antes que a gente é de quem já passou por lá, não. Hein? Eu sempre tive uma vida muito simples, então nunca organizadinho. A empresa é grande, mas eu, meu pai e meu irmão, nós vivemos da mesma maneira que a gente vivia há 30 anos atrás, você está entendendo? Não temos nada de apartamento no exterior, conta no exterior. Fazenda, gado. Tá tudo investido lá na empresa, sabe? Certo. Tudo certinho, nós somos bem mineiro aí nesse caso. Sabe o que eu fico pensando assim, em alguns casos sim, é necessário tirar a burocracia, né, pra liberar alvará rápido, né? O cara vai construir uma casa, não tem um porquê ter burocracia ali. Mas tem alguns casos que sim, é extremamente importante. Você tem que ter uma fiscalização extrema do Estado, até para evitar coisas, igual acontece com essas mineradoras, né? Quando você assumiu aí o seu primeiro mandato aqui em Minas, aqui, você passou pelo desastre, tragédia de Brumadinho, né? Meu primeiro mês de governo. E tem várias pessoas falando que isso pode acontecer em outras mineradoras do estado, que a situação tá caótica, né? Então eu acredito que nesses casos é essencial a fiscalização do estado. Quero fazer aí uma pausa, falar aí de barragens. Nós tínhamos, quando aconteceu o Brumadinho, 53 barragens construídas a montante, que é o tipo de barragem que oferece risco. Dessas 53, 17 já foram desmontadas. O nome que eles usam é descomissionada. E as outras estão em processo de desmonte. Então, a cada dia que passa, o risco aqui em Minas Gerais é menor, entende? As novas empresas, as mineradoras novas que estão chegando, e mesmo as que já existiam, estão todas mudando o processo delas, que usava água, para o processo de filtragem. E, em vez de precisar de uma barragem, você faz uma pilha de rejeito, que é muito mais seguro do que a barragem. É como se fosse uma montanha de areia, tá entendendo? Montanha de areia não desliza para baixo igual uma barragem. Então, hoje, isso está acontecendo em Minas. E eu falei que eu quero ter sido o último governador de Minas a ter passado por essa tragédia. E tanto é que lá em 2019 nós aprovamos a Lei Mar de Lama Nunca Mais, que prevê uma série de medidas para isso não acontecer. E o Estado, a cada dia que passa, está batendo recorde, porque antes não ficava 3, 4 anos sem ter um problema com a barragem. Uma barragem que deslizasse. Teve Mariana, 3 anos depois teve Brumadinho. E quando aconteceu Mariana, nada foi feito. Continuou a mesma lei, tudo do mesmo jeito, mas quando aconteceu Brumadinho, nós agimos diferente. Falamos, chega. Foi reparado o que aconteceu em Brumadinho? A empresa indenizou o meio ambiente. Reparar não dá para reparar, né? Foram 272 vidas. Isso não tem reparação. Não tem reparação. Mas
foi aplicada naquela época a maior multa já dada no Brasil, 37 bilhões de reais. 37 bi, não é milhões não, a gente também não tem noção do que isso significa. E essas 300 famílias receberam indenização das empresas? Isso fora as indenizações individuais, isso é aquilo que o Estado e os afetados receberam. E tudo que veio para o Estado, tem de deixar aqui bem explicado, tudo foi dinheiro que veio para ser aplicado em obras para benefício dos mineiros. E isso quem decidiu foi audiência pública, escutas, os prefeitos, vereadores, as pessoas lá da região do Rio Paraopeba. Então hoje nós temos em Minas Gerais uma série de obras, ou já foram concluídas, ou estão em andamento, ou ainda vão começar devido ao acordo da tragédia lá de Brumadinho, o maior da história. E lembrando que a maior parte desse recurso foi para a população de Brumadinho, que até 2 meses atrás estava recebendo um auxílio desastre, vamos dizer assim. Toda pessoa, família que mora em Brumadinho, durante 5 ou 6 anos recebeu esse auxílio desastre, que a cidade foi muito afetada. Ô Zema, como que é assim, quando você assume um governo, você que não tinha experiência política, né, porque é um cenário muito diferente de uma grande empresa privada, porque é uma grande empresa, mas é público, então tudo é muito, imagino, muito mais burocrático, você precisa de pedir benção para muito mais pessoas, você precisa de muito mais, às vezes, se curvar a situações que você não queria para resolver. Como que é quando você entra sem bagagem, pegando um estado com dívidas de décadas atrás gigantescas, com um desastre, talvez um dos piores ou mais notórios que a gente teve nos últimos tempos. Onde você acha organização para começar dessa forma? Bom, quando você entra num governo e você é correto, já faz uma diferença enorme, que você não deixa a raposa entrar no galinheiro mais, você concorda? Concordo demais. Né? Então, Concordo só de demais. não deixar a raposa entrar no galinheiro, a diferença na fazenda já é muito grande. Você vai passar a ter ovo, você vai passar a ter uma galinha ali de vez em quando para poder fazer. Então, as raposas foram eliminadas, o meu governo não tem corrupção, não tem escândalo. Se você detectar alguma coisa, foi alguém que já foi punido aí exemplarmente. Se aparece alguma coisa errada, eu sou o que tem mais interesse em apurar, investigar e que aquilo tenha, vamos dizer, o fim que merece, Sim. que é punir se alguém fez algo errado. E além disso, o que eu trouxe do setor privado é essa visão de economia. O governador de Minas tinha 7 aeronaves à disposição dele e dos amigos do rei. Precisa? Não precisa. Ou eu vendi, ou eu incorporei essas aeronaves no comando aéreo do Estado que atende às forças de segurança pública e à saúde. Hoje, se alguém falece aqui em Uberlândia e tem um órgão disponível para doar, nós temos a aeronave lá de Belo Horizonte que vem aqui buscar na hora para salvar vidas aí no estado. No passado faltava aeronave, hoje não falta mais. Mas tinha aeronave para o governador ficar fazendo viagem pessoal dele, para poder ficar cedendo aeronave para os deputados que eram amigos dele. Isso hoje mudou. Outra coisa, eu faço questão de dar o exemplo. O governador de Minas morava onde? No Palácio das Mangabeiras, lá no alto da serra, né? Cercado de verde, 32 empregadas, garçons, governantas, cozinheiras, maître, não sei mais o que. O governador ia e voltava para a cidade administrativa de helicóptero. 2 voos por dia, um para ir, um para voltar. Aonde que eu fui morar? Numa casa que eu pago o aluguel, próxima da cidade administrativa, tenho uma empregada que eu pago do meu bolso também. E quando você dá esse tipo de exemplo, o que acontece? Você pode falar para todo mundo, eu quero economia aqui. Agora, quando você está esbanjando como esbanjava, que moral que você tem para pedir economia? E exigir o mesmo dos meus secretários.
Antes, secretários lá tinham um punhado de mordomia, que da mesma maneira que eu, governador, não tenho, os secretários também não têm. E outra coisa importante, durante o governo do PT, havia um cabide de emprego em escala industrial em Minas Gerais. Sabe quantas pessoas nós reduzimos entre administração direta, estatais e autarquias? Mais de 50 mil pessoas. E todos os indicadores de políticas públicas melhoraram. A segurança melhorou, a educação melhorou, a saúde melhorou e tudo está melhorando ainda. A infraestrutura está melhorando. Passou a ter dinheiro para melhorar o serviço público e não para poder ficar contratando quem é do meu partido, como acontecia no passado. Então, o nosso governo é bem avaliado por esse motivo. O Estado ainda tem uma situação financeira muito difícil devido a essa dívida monstruosa que nós comentamos aqui, mas hoje a situação não é tão dramática como era lá no início, que não tinha condição de pagar folha de pagamento. Primeira semana minha, não sei se vocês sabem, teve lá uma manifestação, lá na área externa da cidade administrativa. Comecei a ver aquela quantidade de gente lá, barulho, fui perguntar, sabe quem estava lá? 400 prefeitos, querendo receber aquilo que eles tinham direito, porque a prefeitura recebe uma parte do ICMS, recebe uma parte do IPVA, recebe uma parte das verbas de educação, de saúde que o governo federal manda para o Estado. E o governo do PT, que me antecedeu, não fazia os repasses integralmente para a prefeitura. Pô, o PT foi um caos para Minas, então, hein? Caos eu acho que é pouco, não sei se existe uma palavra, porque não tinha nada funcionando. Na minha campanha de 2018, eu estava andando no interior do estado, cidades pequenas, igual nós temos aqui, Estrela, não é isso? Tá aqui, Estrela do Sul, está aqui pertinho, cidades daquele tamanho, pequenininhas, 5 mil, 6 mil habitantes, que às vezes tem um posto de saúde. Eu passava lá na cidade, o posto de saúde fechado e uma placa na porta. Não estamos funcionando porque não recebemos os recursos do governo do estado. Não sei quantas pessoas ficaram sem consulta, quantas ficaram sem medicamento, sem tratamento e até perderam a vida. Você via isso para todo lado. Para todo lado. Fomos comprar medicamento lá em 2019, sabe o que os laboratórios falaram? Não tinha... Nem à vista eu vendo para Minas Gerais, porque vocês estão... À vista? Nem porque já tinha lá um papagaio de pendurado, era uma forma deles pressionarem para receber. No dia que você me pagar os 50 milhões atrasados aqui, eu passo a te fornecer de novo. Aí você teve que negociar com esse pessoal. Tive de negociar, tive de ir no Ministério Público pedir para furar a fila do pagamento, porque você tem uma ordem cronológica para poder pagar. O Ministério Público autorizou, aí nós conseguimos começar a comprar medicamento de novo. Então seu check-out tá positivo. Tá fazendo check-out de Minas agora, tem outras intenções, tá eu tava balanço. vendo aqui, igual ele falou, eu até tinha uns números lá, que é tipo assim, acho que semana passada você pagou mais um desses boletos antigos. Então, você sabe quanto que é a nossa prestação? 12 bi já foi pago, a nossa prestação, olha só, pra você ver o tamanhozinho dela, 450 milhões por mês. Que foi pago agora, semana passada. Foi pago agora. Na hora que você divide isso por dia, pra gente começar a ter noção, isso significa 450 por mês, significa 15 milhões por dia. Vamos arredondar isso aí, em vez de... isso por hora, vai dar quanto? Vai dar... 15 milhões dividido por 24. Vai dar 600 mil por hora, por minuto 10 mil. A cada minuto que nós estamos pagando aqui, é 10 mil reais. É mais dinheiro do que um caixa de banco se ficasse 24 horas por dia contando, para fazer depósito ali. Isso é a dívida da União, isso aí. Os juros da dívida. Os juros. E você já pensou em auditar isso daí? Vale a pena auditar? É isso mesmo, tá correto? Então, isso já foi auditado no passado. Quando eu assumi, ainda tinha uma tese no judicial, mas o estado de Minas, o do Rio, de Goiás, todos perderam. E nós temos de olhar para frente. E qual que é a sua crítica nesses 8 anos no governo de Minas? Se o Romeu chegar aqui, ó, vou entregar... Mas eu vou lá no estado e falar assim, putz, isso aqui eu não devia ter feito.
Então, antes de você fazer essa crítica, enquanto você pensa nela... Você fala uma autocrítica aí. Uma autocrítica, sim. É porque a gente tá falando das dívidas aqui, e uma das coisas que você tem forte é, por exemplo, alguns processos de privatização. Por exemplo, a Copasa, e você tem ainda muito problema para resolver em Minas. Eu imagino que você quer entregar da melhor forma possível, até porque você tem uma pretensão política maior. Então, quanto melhor o seu resultado aqui, mais fácil a caminhada para um êxito futuro. O que você me fala? As privatizações seriam suficientes para resolver os problemas que Minas tem? Privatizar a Copasa? Tipo lá isso? Em São Paulo tá dando ruim quem privatizou a água lá, hein? O que tá acontecendo? Tem críticas, lá? né, sobre isso. Tá faltando água, povo, a água tá crescendo. Água suja na torneira. Tá todo mundo reclamando lá. Energia a gente grava lá em São Paulo. Sabe que privatizou lá em São Paulo. Direto e reto cai energia lá, viu? Nós temos aí umas companhias de energia que têm pecado. Mas vamos lá. O Propag é o regime que vai possibilitar Minas Gerais ter condição de colocar a prestação da dívida dentro do orçamento do Estado. Vamos dizer que é mais ou menos como se você ganhasse 5 mil e você fala, ó, a prestação que cabe aqui no meu orçamento é R$1.000 por mês. Eu preciso dos outros 4 mil para poder pagar gasolina, pagar a escola do meu filho, pagar as minhas despesas aqui. O que eu posso pagar é 1.000. O Propag vai possibilitar a Minas Gerais ter um pagamento que cabe dentro daquilo que o Estado consegue pagar. E para você ter esse juros menor que o Propag oferece, você precisa quitar uma parte da dívida. E para quitar essa parte da dívida, o Estado não tem dinheiro, mas o Estado tem ações das empresas, principalmente da Copasa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vender a Copasa e vamos usar esse dinheiro para mandar para Brasília. Vamos deixar bem claro, esse dinheiro não vai para outro lugar não, vai para Brasília para poder abater a dívida de Minas Gerais e com isso Minas vai pagar uma taxa de juros muito menor. Entendeu a lógica aí? O governo federal é que operacionalizou esse formato. Ó, me paga uma parte da dívida que em vez de te cobrar juro de 4%, eu vou te cobrar de 1%. É mais ou menos isso que está acontecendo. Será que a gente não tinha que fazer o contrário? Comprar a Copasa, ser dona dessa água para dar água de qualidade para os mineiros, saneamento básico, mas agora, valores justos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a coisa com todo o critério. A Copasa tem investido em Minas, tem levado mais água, mais tratamento de gosto. Agora a empresa que vier a controlar a Copasa vai ter de fazer isso com muito mais velocidade. Nós estamos colocando no processo de desestatização da Copasa que quem vier a controlar a Copasa vai ter de investir muito, vai universalizar, inclusive nas regiões mais remotas do estado, o fornecimento de água e o tratamento de esgoto. Se fosse para a Copasa continuar no estado, ela ia levar 15 anos. Na hora que nós tivermos essa empresa à frente da Copasa, ela vai ter de fazer esses investimentos com muito mais rapidez. Está no processo de privatização isso, da Copasa. E vai ter também limites no reajuste. O que nós queremos é que essa empresa, ao longo do tempo, tenha um reajuste inferior à inflação, porque ela vai ter condição de ter ganhos operacionais que a Copasa, como estatal, não tem. Vou te dar aqui um exemplo. Se a Copasa vai comprar o registro de uma adutora, ela precisa fazer licitação. Até ela fazer a licitação, esse produto chegar aqui, é 90 dias. Se esse produto for vendido numa qualidade abaixo do que o que era programado, você vai descobrir isso só daqui a 5 anos. Uma empresa privada não precisa de licitação. Ela compra, às vezes, um registro que é 5% mais caro, mas em vez de durar 5 anos, vai durar 30.
Você está entendendo? A empresa estatal, ela tem uma série de amarras que geram ineficiência. Mas licitação, Zema, licitação é necessário, pô, não dá pra brigar com licitação. Então, assim, tudo bem. Quando você vai no supermercado, você compra o pior café que tem lá, porque no governo nós somos obrigados a comprar o café, que às vezes é casca de café torrado. Não, mas licitação não é só preço. Você coloca o valor que você quer pagar em determinado produto. Você não precisa pôr um produto de péssima qualidade lá. Você pode pôr, eu quero esse aqui de boa qualidade e pagar o menor preço Você nisso. fala, tipo, forjar uma licitação Né? pra Sim. Aparentemente parece que é simples, mas na hora que você vai fazer uma construção, nós temos construções lá igual as 2 pontes do Rio São Francisco. Nós estamos construindo uma ponte depois de 30 anos que ninguém construía ponte lá no norte de Minas. O norte de Minas sempre foi uma região que governo nenhum foi lá, não sei, em época de eleição. Nós vamos construir uma ponte na cidade de São Francisco, que já está em construção, e outra na cidade de Manga. Tem que fazer um aqui, ó, em Caldas. Tá caindo essa daqui, ó. Também, isso. Essa aqui eu acho que é federal, não é não? Essa aqui é federal, federal, né? essa Federal. não é do estado não. Mas deixa eu te contar o caso lá da ponte do Rio São Francisco, na cidade de São Você Francisco. quer jogar tudo nas costas do Zema também, Não, mano. pô, É sacanagem. tá cara. exagerando aí. Foi mal, né? Você é amigo dos caras lá em Brasília, né? Trabalhando Pede pra igual ajudar aqui louco. também. Mas a ponte do Rio São Francisco já era para estar pronta. Você sabe por que que não está? Porque é o Estado que contratou. Nós tivemos de contratar a construtora que tem qualidade, que tem que ganhou a licitação. Uhum. Só que no decorrer desse processo, o que aconteceu? Essa construtora começou a falar, eu só tenho condição de concluir a obra aqui se vocês reajustar em tantos % aqui, porque o aço subiu. Eu só tenho condição de concluir a obra aqui se vocês reajustarem mais tantos %, porque o concreto subiu. E nós contratamos fechado. Você está entendendo? Uhum. E quando você é setor privado, você pode contratar, às vezes, alguém que cobre um pouco mais, mas você sabe que não vai atrasar, porque tempo é dinheiro, você concorda? Se essa ponte tivesse pronta lá hoje, as pessoas que usam a balsa pagando lá não estariam pagando mais. Com certeza. Tempo é dinheiro. Sim. Então, a licitação, ela é necessária, não estou falando que tem que ficar sem, mas ela causa ineficiência. Primeiro, ela é demorada. Segundo, tem gente que aproveita. Tem muitas empresas no Brasil que só sobrevivem porque ficam manipulando essas licitações aí. Fica, às vezes, oferecendo gato por lebre. E na hora que você faz uma ponte como essa lá, mesmo fiscalizando, pode ser que uma execução que deixa a desejar, o problema vai aparecer daqui a 20 anos só. Agora, na hora que você é privado, você fala, não, eu vou contratar isso aqui, custa um pouco mais, porque eu sei que vai dar retorno. E no governo nem sempre você pode. Então a diferença é que nossa privatização, em vez da de São Paulo, a nossa vai ser boa. Vai ser boa. Que a de São Paulo, você concorda, ali tá horrível aquilo lá. O São Paulino tá grilado com isso aí. Eu não tenho acompanhado de perto. Você sabe, Zema, você vai sair presidente do Brasil, você tem que saber disso aí também, né, pô? Mas agora nós temos de deixar bem claro, tem muitas empresas estatais que são a ineficiência pura, né? Nós sabemos disso aí. Vamos pegar o caso da nossa CEMIG aqui. A CEMIG é estatal ainda. Você tem ideia da quantidade de problema que a CEMIG acarretou aos mineiros nesses últimos 12 anos, 15 anos? Você sabe por quê que ela acarretou? O que foi? Porque ela foi utilizada politicamente, eleitoralmente. Vou te dar 2 exemplos aqui. Depois você procura informar. O que tinha de reclamação de gente que queria mais energia porque ampliou a capacidade de produção da empresa, da indústria, da fazenda, e a CEMIG simplesmente não entregava. Tinha e ainda tem, porque nós estamos fazendo investimento, finalizando para resolver tudo isso no Estado, pessoas que, além de comprar energia da CEMIG, tiveram de comprar gerador a diesel para poder tocar a sua fazenda ou a sua indústria, porque falou, eu estou aumentando a minha capacidade, CEMIG, me vende mais energia, CEMIG, eu só posso te vender mais energia daqui a 8 anos.
Era desse jeito. Agora você sabe por que que aconteceu isso? Porque lá atrás, os políticos de Minas Gerais, que controlam a CEMIG, em vez de falar, CEMIG, vamos investir em mais rede aqui dentro de Minas, vamos investir em mais distribuição dentro de Minas, sabe aonde que eles foram investir? Na Light, no Rio de Janeiro, foram investir na Renova, no sul da Bahia, em Belo Monte, lá em Roraima, em Santo Antônio, lá no Pará. Nada pro mineiro. Nada pro mineiro. Agora o pior, esses negócios, você sabe quanto que eles deram de resultado? Zero. Tudo deram deu prejuízo. 14 bilhões de prejuízo. O mineiro ainda ficou devendo. 14 bilhões. Além de ficar devendo, nós deixamos tudo aqui sucateado. Você está entendendo? Uhum. Então, quando a empresa é do Estado, ela comete esse tipo de barbaridade. Se fosse privada, não teria acontecido. E se amanhã privatizar a CEMIG, é colocar lá no contrato. Você tem 90 dias para conectar energia elétrica de quem pedir. Se você não conectar, é tanto de multa. É fazer bem feito. Você está entendendo? Esse controle, porque o cara quando pega qualquer, que a gente já viu, né, o histórico antigo de privatizações, é o seguinte, o cara pega uma empresa bacana que está funcionando e que a gente sabe que bem ou mal dá grana, porque ninguém pega um negócio para tomar prejuízo, não quando é privado. Tem que ser bom, né? Tem que ser bom. Ele só pegou porque o negócio é bom, é que ele pega só com todos os benefícios possíveis. A gente vê, por exemplo, às vezes quando uma estrada, pô, a gente vai lá, constrói a estrada, aí põe a guarita lá, monta tudo pro cara e fala assim, agora você toma conta por 20 anos. Pô, eu quero isso. Agora, se você fala pro cara assim, ó, você tem que devolver ele com a estrada melhor que você pegou, o preço tem que ser justo, sabe? Tem que ter controle de preço, você tem que ter controle de qualidade, porque isso sim é função do Estado, sabe? Fiscalizar a qualidade, os valores. Sim. Agora, quando os caras pegam os benefícios, tudo, essa fiscalização só vale pro lojista ali do trem, o cara do restaurante. Os grandes não tem fiscalização. Eu não sei, Robertinho, não sei sua percepção assim, mas, por exemplo, eu penso na CEMIG. A CEMIG, há uns anos atrás, ela é melhor do que é hoje. Hoje eu vejo, por exemplo, aqui em Araguari, o cidadão araguarino criticando que a CEMIG terceirizou o serviço de corte. O cara não pode atrasar a conta dele um dia, que os caras já vai lá e já corta a luz dos caras, e os caras passam por humilhação, implora. Mano, eu esqueci, ó, não sei o que, minha mãe aqui precisa de energia. Os caras não querem nem saber, corta a energia do cara na hora. Imagina a hora que privatizar tudo, já era, não tem nem conversa mais. Nós estamos levando a CEMIG para o interior de novo. Nós criamos 72 unidades do CEMIG Agro. O que é o CEMIG Agro? São pessoas de manutenção que estão em 76 regiões, nós dividimos o estado em 76 regiões. Se amanhã tiver uma queimada aqui, afetar a linha de transmissão, se amanhã tiver uma tempestade, afetar a linha de transmissão, nós temos esse pessoal que vai estar preparado para poder fazer com que a energia volte rapidamente. Nós estávamos tendo aí com essa centralização da CEMIG que aconteceu no passado, isso que você falou procede, de o produtor de leite que precisa deixar o leite lá resfriado. Perdeu o leite. Você está entendendo? Então, isso acontecia. A questão de atendimento a cliente também. Nós queremos regionalizar, ter diretorias regionais, até para poder comparar onde uma região está melhor do que outra. Mas no passado tinha essa visão de tudo você vai conversar com o computador. E o computador não é bom para algumas coisas, não. Nós sabemos disso. Eu tenho a impressão que quando você pegou Minas, você tomou um pouco de birra do Estado, assim, sabe? Tipo, tudo que é do Estado é ruim. E tem coisa que é boa, tem coisa que é importante. A gente tem que saber ter um equilíbrio nessa hora, né? Senão a gente vai sair vendendo tudo e vender em setor estratégico, não sei. Eu acho que a gente pode se arrepender no futuro. Eu acho. Mas eu quero te falar o seguinte, elas são muito estratégicas, para quem ganha eleição fazer jogada. Você está entendendo? O que acontecia lá... vou te dar outro exemplo aqui, que eu te dei um da CEMIG, dá o exemplo 2. Energia fotovoltaica, energia solar. Só para você ver como é que a CEMIG funcionava. Quando eu assumi, nós tínhamos aqui em Minas Gerais, de geração de energia solar, a capacidade de 500 mega.
Hoje, essa capacidade de gerar energia solar, que é uma energia limpa, renovável, é 13 GB. Multiplicou por quanto? Por 26. Saiu de 500 mega para 13 GB. E você sabe quem que conseguia, no passado, autorização para construir uma usina de energia solar em Minas? Só os amigos do rei que conseguia. É um negócio muito rentável. Hoje não é tanto mais, ainda é. Então ele ia lá na CEMIG, ó, eu sou amigo do governador, eu quero uma autorização para construir uma energia solar. Só que em vez de construir, ele não tinha interesse nenhum, mas ele pegava o papel, eu tenho autorização. Vendia. Saía vendendo. Teve gente que vendeu por 5 milhões de reais. Você está entendendo? Que é bom ser amigo. Ser amigo bom, né, Albertinho? Então, aquilo não andava. Quando eu assumi, trocamos o presidente da CEMIG, trouxemos um presidente do setor, esse presidente não é político, como geralmente acontecia no passado, e falei, eu quero o mapa de Minas numa tela do computador para quem quiser investir em energia solar em Minas Gerais, ver aonde pode construir. E para todo lugar que você anda no estado hoje, você vê usina fotovoltaica. Sim, tem muita oferta. Você sabe quantos bilhões, eu falei que Minas trouxe 500 bilhões de investimento, só em energia fotovoltaica foram 80. Foi grande 80 parte, né? bilhões de energia fotovoltaica. E é um setor que paga um ICMS alto, né? Acho que é 30%, né, de ICMS. Tem uma boa arrecadação. Né? E você sabe qual que foi o efeito colateral disso? Tem um reservatório grande aqui de Nova Ponte, não tem? Né? Depois tem de Furnas, tem de Três Marias. Quando eu assumi, esses reservatórios estavam com nível lá embaixo. Com a energia fotovoltaica, energia solar, que supre parte da capacidade, as turbinas desses reservatórios puderam ficar durante o dia produzindo menos energia e o nível dos reservatórios recuperou. Que maravilha. Então... Isso não foi efeito climático, não tem a ver com mais quantidade de chuva. Foi muito em virtude de ter mais geração solar. Muito em virtude. Porque na hora que você tem mais geração solar, você não demanda tanta energia dos outros. Agora é lógico que se tiver uma estiagem de 10 anos, o nível do reservatório vai abaixar de novo, sim. Então agora voltando à minha pergunta, o check-out. 8 anos. O check-out foi positivo. Autocrítica, ó, pô, governador, eu mandei bem demais. Posso sair agora para um cargo maior, porque eu sou muito bom. Ou tem alguma crítica? Não, acho que todo mundo sempre tem coisas boas e coisas ruins. Mas o que mais vai me dar orgulho é que eu sumi um estado arruinado, arrasado, que ninguém vendia. Folha de pagamento era parcelada, 13º em 10 pagamentos, os prefeitos fazendo manifestação. Tá tudo em dia e eu recebi também um cemitério de obras abandonadas, inacabadas, gigantesco. Tá, mas o que foi ruim? Desculpa. Tá. Tô te cortando, desculpa. Eu faço isso. Não, mas tá, eu queria saber só o que foi ruim. Inacabadas. Tá. Ó, eu acho que o que foi ruim foi que na primeira gestão eu ainda não tinha muita, vamos dizer... conhecimento da questão política. De gestão eu conheço, e gestão é gestão em todo lugar, é você lidar com gente, é ter gente boa, com meta para cumprir, tá acompanhando, tá próximo, isso funciona em todo lugar, no público, no privado, mas a parte política é que eu acho que eu descuidei talvez um pouco dela no início, mas eu assumi um estado pegando fogo. Eu nem sei, porque hoje eu tenho tempo de conversar com o deputado, com o presidente da Assembleia, mas logo que eu assumi, nós estávamos apagando incêndio também. Eu não sei se foi por causa da emergência da situação que isso ficou de lado, ou se foi porque também eu não tinha muito conhecimento e não dei talvez a devida atenção, entendeu? Então, no início do meu governo, teve, né, alguns deputados, alguns políticos que acharam que eu não estava fazendo a boa política. Você está entendendo? Eu estava lá para acudir o Estado.
Tinha gente morrendo sem medicamento, eu ia tomar cafezinho com político. Mas hoje eu vejo. Isso é um defeito. Então, mas hoje eu vejo que talvez eu deveria ter ficado sem dormir e ter tomado esse cafezinho, você tá entendendo? Porque teve gente que ficou ofendida aqui no. Você não se arrepende dessa questão que eu vejo muito a oposição ao seu governo bater muito na questão de ter aumentado o salário. Pô, mas você aumentou seu salário 300%, aumentou o salário do secretariado, fala em economizar dinheiro, fala em gestão enxuta, mas aí vai e aumenta o salário. Eu sei que no começo, em 2018, 2019, quando você entrou, você até doava o seu salário. Você falou, ó, vou doar o meu salário até o Estado cair em dia, só depois que eu vou receber. Mas, como eu te disse, as pessoas não olham isso, as pessoas olham a hora que você aumenta. Isso foi algo que você se arrepende? Bom, não arrependo de jeito nenhum e vou te responder aqui. Tem 2 pontos importantes aí. Primeiro, o salário dos secretários em Minas é vinculado ao salário do governador. Secretário em Minas Gerais ganhava menos do que um secretário aqui de Araguari, talvez até de Estrela, aqui. Se eu não fizesse essa correção, nós não íamos ter secretário nenhum que queria trabalhar lá no estado hoje. Ele ia falar, eu prefiro trabalhar numa secretaria municipal do que trabalhar numa secretaria do estado. Isso era populismo do passado. Teve governo, e nenhum governador teve coragem de corrigir. Teve um governador lá atrás que falou, eu vou passar a receber a metade com o meu secretariado. Acho que lá em 2002, 2003, e desde então nunca teve reajuste. Além de ter reduzido pela metade, não teve. Era 10 mil o salário do secretário quando você assumiu? Líquido 7 mil, salário de um secretário. Pensa bem, o secretário de Educação de Minas tem 200 mil funcionários, professoras principalmente. Ele recebia menos do que, às vezes, uma diretora de uma escola que tem, às vezes, 50 funcionários. Se um coronel ganhar menos do que um major, você acha que o major quer subir para coronel? Claro que não. Então, o que acontecia em Minas era isso. Então, nós corrigimos aquilo que ninguém teve coragem de corrigir. Hoje, secretários e governador de Minas ganham na média do Brasil. Os daqui não estão ganhando mais. O que fez foi equilibrar ali a realidade. O quê? 25 mil que reajustou? Deve ser nessa faixa. 25 mil secretário, 28, não sei. Governador, acho que 35, alguma coisa assim. E eu continuo doando o meu salário. Eu não fico falando, não. Até hoje você doa? Tem doado. E deixei acumular um período porque eu doei um micro-ônibus para fazer cirurgias óticas, oftalmológicas no interior do estado. Então eles falaram, ó, custa tanto, e precisou acumular alguns meses, mas já compramos esse ônibus aí, que não sei quando é que entra em operação, está sendo equipado, mas eu continuo doando. Eu tenho uma situação financeira que me permite trabalhar voluntariamente. Então eu sou um governador que estou lá, não estou atrás de nenhum real. Ser governador de Minas só me dá despesa. Eu tive de alugar uma casa, além de Araxá, que é minha, eu tive de alugar uma em Belo Horizonte, contratar mais uma empregada. Então, ser governador, para mim, é despesa a mais e não ganho a mais. Tem que ficar muito claro isso. E tem gente que fica falando isso, mas, igual eu te falei, se um secretário de educação aqui de Araguari ganha menos do que uma professora, eu acho que ele vai falar, eu prefiro ser professora do que ser secretário de educação e ter muita dor de cabeça. É o que acontecia lá no secretariado de Minas Gerais. E você acha ruim, assim, igual sou governador e agora eu tenho que me submeter, por exemplo, a esses caras aqui me enchendo o saco aqui na entrevista. Nenhum, faz parte da função, me cobrando as coisas. Eu sou totalmente favorável, Rodrigo, à transparência, né? Um detalhe importante que nós não comentamos aqui. O governador que me antecedeu, os voos dele, de helicóptero, de avião, o pessoal só ia saber depois de 5 anos. Para onde ele tinha voado, com quem e o motivo. Os meus, o mês que vem você está sabendo. Eu tenho de prestar conta, você concorda? Quem está pagando tudo que eu utilizo, a gasolina, o carro, é você e quem está nos acompanhando aqui.
Agora aqui no Brasil, lá em Brasília, o presidente gasta, daqui 100 anos é que nós vamos saber o que ele gastou e por quê. Você vai tirar o sigilo de 100 anos, então, você ganhar. Sigilo Isso no é promessa em todas as campanhas, hein? Vou tirar sigilo de 100 anos. Eu acho que a única coisa que precisa de ter sigilo é aquilo que diz respeito à segurança. Ou então, respeito a alguma operação. A Polícia Civil vai fazer uma operação amanhã. Ela não vai dar transparência para essa operação, senão os bandidos vão fugir. Você concorda? Ou então, precisa comprar um equipamento para tal presídio porque está tendo lá, sei lá que problema. Talvez não é bom você alertar os bandidos que você está colocando lá mais um sistema de proteção também. Então, tirando esses dados de proteção, de segurança pública, na minha opinião, tem que ser tudo mostrado. E aqui no Brasil fica essa vergonha, 100 anos aí, para poder mostrar o valor do hotel que o presidente gastou, o móvel, etc. Ô Zema, você é xadrezista, né? Você é extremamente estratégico. Eu lembro que em 2018 aí você tava em último lá nas eleições, penúltimo, sei lá. E aí, de repente, no finalzinho, faltando uma semana, você fala, não, eu tô com o Bolsonaro. E aí você disparou, ganhou em primeiro lugar. Já também agora em 2022 a mesma situação. Já tava garantido. Então, assim, estratégia pura. Qual que é a sua estratégia agora em 2026 para passar na frente do Tarcísio, do Caiado? Eu queria saber, Robertinho. Eu sei que talvez ele não vai contar, mas eu sei que tem uma carta na manga, entendeu? Ele vai usar alguma coisa ali pra passar na frente do povo. Eu acho que falando do que você falou... Mineiro é assim, cara. Usando o que você falou, o que eu percebi do Zema, e aí você me corrige se eu estiver errado, é que talvez você tenha buscado uma desassociação do Bolsonaro, né? Apesar de que você parece com ele, publicamente. Mas eu acho que você não quer mais ser visto como um bolsonarista. Tem a ver essa estratégia sua? Ou isso não é uma estratégia, isso é uma ação natural que tem acontecido? Bom, Bolsonaro, sem dúvida, é o maior nome da direita do Brasil. Sim. Se teve alguém aqui que falou direita, vamos surgir, vamos caminhar aqui, que nós temos um campo aqui e cabe a nós consertar esse país, foi ele que fez isso. Nunca fomos do mesmo partido, vale lembrar, o Bolsonaro já teve em alguns partidos, eu desde o início estou no Novo. Na campanha de 2018, tanto ele quanto eu fomos para o segundo turno e eu não iria nunca apoiar o candidato da esquerda. Quem que eu ia apoiar? O Bolsonaro. E o meu candidato, que era o Amoedo na época, que participou, não foi para o segundo turno. Então, quando eu falei que estaria apoiando o Bolsonaro, causou, né, essa ideia aí de que nós estávamos juntos. Nós somos da direita. E eu quero deixar claro aqui o seguinte, o ano que vem nós teremos alguns candidatos pela direita. O cenário é esse, está traçado já. Não sei se vai... Todos que estão falando aí, se todos irão, né? O governador do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Goiás, de São Paulo, eu, ou se somente alguns iremos, mas uma coisa é certa, aquele que for para o segundo turno terá o meu apoio. Eu já falei isso e tenho dito sempre. A direita, no primeiro turno, vai caminhar lado a lado, mas no segundo turno ela estará unida dando apoio. Pelo menos é o que nós temos conversado. Agora, na eleição de 22, eu fui eleito no primeiro turno, o Bolsonaro não, e eu dei todo o apoio para ele, apesar até dele não ser do meu partido, e ainda, no primeiro turno, quem lembra aqui bem, ele ainda apoiou o senador Carlos Viana, que era do mesmo partido dele, que teve lá 9% dos votos. Então, apesar dele ter tido um candidato na eleição de 2022, na hora que ele foi para o segundo turno de novo, eu também, e dessa vez foi um apoio muito grande, porque eu já estava eleito. Sim, da outra vez... bem eleito, né? Você passou bem, né? Passei bem, tive 56% aproximadamente dos votos. Seu negócio é antipetismo. Eu não Exato. posso deixar o PT ganhar.
Exatamente. Falou que que é antipetismo, conte Mas você comigo. não acha que o Lula 3, você que teve seu mandato com Bolsonaro e com Lula, o Lula não tá fazendo uma gestão melhor que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro teve algumas infelicidades, ele teve a pandemia, né? Ele teve algumas declarações que assustou as pessoas, ele tem aquele jeitão dele que muitas vezes acaba assustando. Mas o que nós estamos vivendo hoje? Esse governo federal, o presidente fala que a economia está indo bem, que os números são bonitos, Rodrigo, só que está repetindo o que aconteceu lá em 2015 e 2016. O que aconteceu em 2015 e 2016? A maior recessão da história do Brasil. Vamos refrescar aqui a memória. Naqueles 2 anos, a economia do Brasil encolheu 8%. Naqueles 2 anos, eu estava à frente da empresa, eu tive de reduzir o quadro da empresa em 2.500 funcionários. Foi uma quebradeira geral no Brasil. 3 milhões de pessoas perderam o emprego com carteira assinada. Nos outros, ninguém sabe quantos. E nós vamos repetir isso por um motivo muito simples. A nossa economia, ela não está crescendo, ela está inchando, ela está sendo anabolizada. Você sabe o que é anabolizante? Sim, bomba que esse pessoal de academia toma. Vai ficar fortão, vai ficar bonitão, mas depois vai vir problema cardíaco, vai vir problema hepático, vai vir problema renal, vai vir problema de toda a natureza. O PT só dá anabolizante para a economia do Brasil, principalmente em véspera de eleição. O que aconteceu lá com a Dilma, é bom a gente refrescar a memória, foi exatamente isso. Então, qualquer hora, nós vamos começar a ver os efeitos colaterais dessa economia anabolizada. Não é sustentável esse crescimento. Não é. Qualquer economista vai vir aqui e vai te falar isso. Essa taxa de juros de 15%. Isso é foda. Você sabe o que isso faz? Pouca gente pensa a respeito. Analisa aqui comigo. Taxa de juros de 15%. Essa é a taxa básica. Qualquer empresa que for pegar dinheiro é 20%, porque o banco ainda tem de ganhar uma margem. Ele ainda tem um tanto ali que ele provisiona por inadimplência. Se alguém aqui que está nos escutando conseguir dinheiro abaixo de 20%, é porque é uma multinacional. Mas isso não é culpa do Bolsonaro, que deixou o Banco do Brasil independente? Não. Isso aí não é culpa do Banco Central independente. Deixa eu te falar onde que está a origem disso aí. Eu não sou economista não, mas eu estudo. Conversei com muitos economistas. A origem desses 15% dessa taxa de juros elevada chama-se gastança. Como é que chama? O que acontece? Começa o seguinte, o governo federal gastando mais do que arrecada. Você sabe que esse governo gosta de gastar. E muito, em todas as frentes. Ele fala que quanto mais gastar, mais a economia vai crescer. E aí é que está o problema. Economista sério, criterioso, fala, não é assim que funciona a economia, não. Então esse governo acha que quanto mais gasta, mais a economia cresce. Só que, quanto mais ele gasta, mais a dívida pública aumenta. E a dívida pública maior significa o quê? Que em algum momento o governo não tem mais condição de pagar. Vamos dizer, alguém que ganha 5 mil por mês. Se ele tem uma dívida de 5 mil, de 10 mil, de 15, parece que ele ainda vai conseguir dar um jeito ali de pagar. Mas se essa dívida começar a ir para 20, para 30, para 40, para 50, para 60, para 90, é o que está acontecendo com o Brasil. Então, quem empresta dinheiro para o governo federal, falou, o governo federal, você está começando a ficar sem condição de pagar. Eu só vou te emprestar 15%. Eu só te empresto porque está ficando muito arriscado. Você já está devendo 7 trilhões de reais. O governo federal já deve 7 trilhões e só crescendo, numa velocidade espantosa.
Então, quem tem dinheiro fala, eu só empresto se os juros for muito alto, porque o risco de calote aumentou muito. Então, por isso que os juros é caro. Agora, na hora que a gente tiver um governo que fala, eu não gasto, de um dia para o outro essa taxa de juros quase que cai pela metade. Entendeu? Porque eles vão falar, agora eu tô vendo, foi o que aconteceu com o Temer. O Temer assumiu o governo, fez lá um choque para poder enxugar gasto. Olha lá como que foi a taxa de juros assim que o Temer assumiu. Então, o que nós precisamos é isso. Agora, essa taxa de juros alta, para completar aqui, sabe para quem que ela é boa? Para os ricos. E para quem que ela é ruim? Para quem vai comprar o eletrodoméstico financiado, quem vai comprar a moto financiada, quem vai comprar o carro financiado. Quem compra isso financiado é pobre ou é rico? É pobre. Sim. Então essa taxa de juros está ferrando os pobres e está enchendo o bolso dos ricos. Vai ser com essa galera que você vai ter que negociar lá em Brasília. E é isso que o Lula está fazendo. Ele que fala que gosta dos pobres, ele deveria gastar menos por os juros cair. Cair a pessoa que compra um carro, que compra um caminhão para trabalhar, ia ter uma taxa de juros muito menor do que tem hoje. A bem da verdade, o que ele faz é exatamente o contrário do que ele prega. E você está disposto a peitar esses ricos lá e falar, ó, aqui não vai ter rentismo mais não. No primeiro dia. Se não fizer isso, o Brasil vai quebrar. E o que você vai fazer com essa dívida pública? Vai parar de pagar ela? Vai pedir para fazer uma auditoria dela? Na hora que tiver, né? Na hora que tiver um governo sério que fala, eu já estou arrecadando mais do que eu gasto, quem tem dinheiro lá na dívida pública já vai falar, não, agora tem um governo responsável, eu vou emprestar por menos. Você está entendendo? Funciona dessa maneira. E não adianta ir contra. No mundo inteiro é desse jeito. Na hora que você falar, eu tenho já sobra de caixa aqui todo mês, o que eles vão falar? Epa, mudou. Em vez da dívida crescer, a dívida vai começar a diminuir. Então a lógica é exatamente essa. Agora a dívida está subindo uma velocidade espantosa. Ninguém sabe se o governo federal vai dar ou não conta de pagar. Como que você vai trazer investimento para o país? Já pensou nisso aí? Uai, nós não trouxemos para Minas? Então, você foi bom nisso, né? Te dar um exemplo aqui. Antes, só te falar, eu vi você falando que iria se afastar do BRICS. Isso não seria um problema para trazer investimento? E agora pode... Ia ajudar. Ia ajudar. Afastar do BRICS ia ajudar? Ia ajudar. Porque... O que é o BRICS? É um bloco econômico. Não, é um bloco ideológico. O ideológico é um bloco que é igual um Frankenstein, ou uma coxa de retalho, que não tem nada a ver com nada. O que o Brasil tem em comum com a Rússia? É um país grande. Negociações, não? É um país grande. Só isso, né? A nossa história não tem nada a ver com eles. Temos até algum comércio. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, o Brasil sempre teve comércio muito bom com todos os países do mundo. Não foi? Você vende para todo o país, sempre teve um bom relacionamento. Agora, com esse governo Lula, o que começou a acontecer? Ele começou a se aproximar de alguns países, e fotos mostram isso aí, principalmente países ditatoriais. Falou que é Cuba, falou que é Venezuela, falou que tem alguns outros países ali do Oriente Médio, Irã, etc. O Lula bate palma para esses países. Ele que prega tanto a democracia, por que ele se aproxima de ditadores? Vocês não acham isso estranho? Né? Ele vive falando aqui democracia, teve tentativa aqui de golpe, teve isso, teve aquilo, e ele está junto de... presidentes autoritários aí tirando foto. A história do Brasil, da Índia, da China, coincide em alguma coisa? Eu conheço a história da Europa, a história lá de Roma, conheço a história da Espanha, de Portugal, que tem tudo a ver com... Conheço um pouco a história dos Estados Unidos, a história da China, da Rússia, da Índia, eu conheço muito pouco. O Brasil está nesse bloco única e exclusivamente por questões ideológicas. O que esse bloco quer é questionar
a hegemonia da Europa e dos Estados Unidos, quer questionar o dólar, quer falar, precisa de uma outra medida que não dólar. Se amanhã a gente trocar o quilo por libra, vai melhorar a nossa vida? Vai só complicar, tá tudo feito pro quilo, pro metro, não é? Aí nós vamos colocar aqui polegada, vamos colocar libra em preço, não resolve nada. O dólar sempre foi a moeda para poder medir a atividade econômica financeira, e o Lula falando que quer mudar o dólar para não sei que moeda. Agora, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Sobre isso. A China está de lá, não é estratégia, você está próximo do país que melhor vive a realidade que a gente tem hoje? Então, agora, você vender muito para a China, comprar muito da China, não significa que você tem que ser sócio do clube que a China é sócia. Não significa, né? Eu já vendi, na minha época lá de comerciante, muito carro, junto com meu pai, com meu irmão lá. Você não precisa ser sócio do clube, do sujeito que está comprando carro. Você precisa dar um bom atendimento. Está próximo, está mostrando. E o Brasil está perdendo mercado aonde? Nos Estados Unidos. E daqui a pouco vai perder mercado na Europa também, agindo dessa maneira. Quando o Trump colocou o tarifaço, ele fez isso muito foi em virtude da falação do Lula. O Lula questionando o dólar, o Lula atacando os Estados Unidos, se aliando a presidentes nitidamente anti-americanos. O Trump falou, uai, peraí, nós temos tanto investimento lá no Brasil, somos um parceiro importante do Brasil, e esse presidente fica aí só falando abobrinha sobre os Estados Unidos, sobre mim? Não, vamos colocar aqui uma taxa. Acho que o Trump errou. O Trump deveria ter retaliado o Lula e quem estava fazendo isso, e não os brasileiros. Eu acho que ele errou também. E assim que teve a retaliação tarifaço, eu que sou comerciante, fui a vida toda, a primeira coisa que eu teria feito é pegar um voo para Washington e falar, estou aqui para a gente poder assentar e negociar para resolver esse problema aí que você está falando. Até hoje, o Lula não foi lá. Mas o Trump já deu um tchau para ele, mano. Então parece que os Estados Unidos, para ele, não é importante, você está entendendo? Você concorda com essa lei Magnitsky, assim, que ele aplicou no Xandão? A lei Magnitsky é usada para aplicar sobre questões americanas, né? O Brasil não tem soberania sobre os Estados Unidos, nem vice-versa, né? Agora os Estados Unidos têm autonomia para fazer o que eles quiserem lá dentro. Se eles têm os satélites, a tecnologia que controla um punhado de coisas e fala, vamos fazer isso aqui, eles têm soberania para isso. Igual se o Brasil falar, nós vamos parar de vender café para o mundo. Ninguém mais vai tomar café no mundo. Se fosse, nós temos essa soberania também. Nós somos o maior produtor de café. Apesar que é preocupante, né? Nós que somos 3 mineiros desconfiados, né? Será que amanhã os caras não podem usar essa soberania e começar a chantagear o Brasil? Será que a gente não passou da hora de se preocupar mais com essa questão de soberania nacional? Ter realmente a nossa independência? Então, agora eles entrarem em questões internas aqui não podem, né? O Brasil é soberano. Eles virem opinar sobre questões internas, agora a lei Magnitsky é questão americana, não é questão brasileira. Agora, como eles controlam tecnologia, cartão de crédito, na hora que eles proíbem quem roda essa tecnologia de atuar para algumas pessoas, acaba afetando quem está aqui, né? Por tabela, vamos dizer assim. Você falando assim, agora o Cabeleira falou sobre soberania nacional, e em breve a gente deve te ver aí concorrendo à presidência do país. O que seria o tema relevante? Porque o que eu vejo é que hoje já tem uma galera forte abraçando a segurança pública. Eu não vejo muita gente falando sobre a soberania nacional, que para mim é um tema que a gente é fraquíssimo, a gente não tem nada para se contrapor qualquer posição diferente da nossa, a gente não tem capacidade para isso. E te pergunto uma outra coisa, porque teve a galera que já posicionou a segurança pública, eu não vejo ninguém falando sobre a soberania, mas eu vi no Roda Viva você falando, por exemplo, de pessoas em situação de rua, e a galera repercutiu bem bravamente contra você, né? Mas são coisas que você vai ter que trabalhar quando você estiver lá em cima. Tipo assim, essa parte da solução dessa pessoa vulnerável e a parte econômica.
O que você pensa? O que são os seus diretrizes aí, se você puder dar uns planos aí pra Bom, gente? Primeiro nós temos de combater a gastança, porque com essa taxa de juros de 15%, nenhum país do mundo dá certo. Então tem de combater. E você só vai abaixar essa taxa de juros, que é altíssima, a segunda maior do mundo em termos reais, na hora que você tiver um governo que economiza e não que gaste tanto. E para fazer isso precisa de uma reforma administrativa, inclusive tem um bom projeto lá no Congresso já em andamento, né, para reduzir os super salários, para acabar com férias de 60 a 90 dias, que por incrível que pareça ainda acontece aqui no Brasil, e geralmente para quem ganha muito. Então é preciso de uma reforma administrativa urgente no Brasil. Eu sou favorável também a uma reforma político-eleitoral aqui no Brasil. Em vez de ter eleição em ano par, como acontece, nós tínhamos de ter uma eleição unificada para tudo. De 2 em 2 anos o país para por conta de eleição, você concorda? Se puder ficar sem reeleição, melhor ainda. Põe eleição a cada 5 anos, sem direito à reeleição. Cair a cada 5 anos só. Antigamente era assim, né? Exato. Então podia voltar a ser o que era. Acho que seria muito bom isso. Com relação à segurança pública, que você já comentou, precisa ser atacada. E aí eu quero citar aqui que há 6 meses atrás eu estive lá em El Salvador. Não sei se vocês já estudaram, avaliaram o caso de El Salvador. El Salvador reduziu a taxa de homicídios em 99% num intervalo de 3 anos. O que eles fizeram lá? Facção criminosa, organização criminosa foi equiparada à organização terrorista. E aí, quando você está combatendo terrorismo, não é só polícia militar que vai atrás, não, nem polícia civil. É polícia militar, polícia civil, polícia federal, Receita Federal, COAF, Banco Central, todo mundo atuando, e eles literalmente asfixiaram o crime organizado que dominava o país, que é o que está acontecendo aqui no Brasil. Teve uma matéria recente que saiu falando que mais de 50 milhões de brasileiros vivem em área controlada pelo crime organizado. Sabe o que isso significa? Que quem está lá nessa área controlada pelo crime organizado, a energia elétrica que ele paga é por crime organizado, a água que ele consome é por crime organizado, o sinal de internet é por crime organizado. Se tem alguém transportando alguma coisa ali dentro, está pagando por crime organizado. O ganho do crime organizado com droga, hoje, talvez é mínimo, é 10% do que eles ganham. O restante, eles viraram o Estado dentro desses territórios aí. É que El Salvador é muito pequeno em relação ao Brasil, né, Zema? Ali é tamanho de Belo Horizonte, não dá para fazer a mesma coisa. 6 milhões de habitantes, né? É pequeno, mas tudo é proporcional. Quantos militares nós temos aqui no Brasil, somando exército, aeronáutica, marinha, polícias militares? Lá eles colocaram todo mundo para combater. Você reduziu entendeu? O efetivo da polícia em Minas? De forma alguma. Nós estamos contratando, estamos recompondo. Mas outra coisa lá em El Salvador que prova o sucesso dessa política deles lá. Um país de 6 milhões de habitantes. Sabe quantos salvadorenhos já voltaram para lá? A maioria que tinha ido para os Estados Unidos, 300 mil. 5% da população voltou depois que falou, não, agora dá para morar aqui. Eu não vou ter mais problema de segurança pública. Turista. Triplicou a quantidade de turista que visita El Salvador. E hoje é um país que está crescendo e não entrando em deterioração, como infelizmente tem acontecido em algumas áreas aqui no Brasil. Então provaram, quando você vai atrás dos bandidos e prende e asfixia eles, usando toda a força que o Estado tem, você tem condição de fazer isso. E parece que aqui no Brasil, o presidente não quer fazer isso. Por que não declara essas organizações criminosas equivalentes a organizações terroristas? O Nicolas está falando isso direto.
Porque aí você põe um exército para ir atrás, você põe a Receita Federal, parece que tem alguém nesse governo que está ganhando. Está tendo lucro com esse crime organizado atuando e só aumentando os tentáculos. Assim, então, se você entrar, você vai declarar que PCC é a organização terrorista no Brasil. É um compromisso seu que você tem. Compromisso meu. Tem de ser declarado. É porque eu acho que não dá mais para jogar na costa de um aqui, o PCC, o Comando Vermelho. Eles estão lá dentro. Eles estão em todos os lugares. Você falou assim, eles não estão mais no morro. Entendeu? Assim, você fala, pô... eu entendo. Eu até... Acho que a ação tem que ser mais efetiva porque a doença já está muito grande, sabe? Você tem que ter vários planejamentos, sabe? Um tratamento imediato para estancar e um a longo prazo para recuperar essa pessoa que vai morrer, né? Mas... E outra coisa que eu quero fazer é acabar com as caixas pretas que existem no governo, você entendeu? Transparência, igual eu falei, tudo que qualquer ministro, presidente, juiz gastar, tem de estar no portal da transparência. Gastar e receber, né? Gastar e receber, saber de onde está vindo dinheiro ali, né? Eu acho também que parente tinha de ser proibido, porque hoje você vê aí uma quantidade, principalmente no Supremo, que o filho, a filha, tudo prestando serviço jurídico, tá errado, você concorda? Né? Levando uma ação para o pai julgar. O que é isso? Eu sou filho de um juiz, sou advogado, e aí eu vou ter mais condição de ter cliente, você concorda? Né? Então parece que na justiça no Brasil tem tido muito esse tipo de procedimento que é totalmente condenável. Aonde tem uma justiça séria, não se procede assim. Se tem um juiz aqui em Uberlândia, o filho dele está advogando lá no Pará, tudo bem. Não tem problema nenhum. Agora o filho dele está advogando aqui, aí vai criar conflito de interesse. Então, no Brasil está tendo muita essa questão que eu até diria que é uma promiscuidade. Você está entendendo? Gente que tem primo, parente, não sei o que, atuando ali em torno do cargo que a pessoa exerce e gera uma suspeição gigantesca. Pô, se você ganhar, como é que você vai fazer com primeira dama, hein? É importante também, né? Todas aí tem um... Então, acho que eu vou economizar até nisso, viu, Rodrigo? Até nisso eu sou econômico, sabe? Tem que ter uma Janja, uma Michele ali, né, pô? Querendo ou não, elas são importantes no governo, né? Eu fico satisfeito com namorada e sem aparecer, você entendeu? Não gosto de aparecer também, não. Uma coisa interessante, quando eu fui eleito, meus filhos mudaram de nome. Por quê? Não queria aparecer, porque eles assinam Zema. Tiraram o Zema do nome? Não, tiraram socialmente, né? Não mudaram o nome no cartório, não, mas passaram a usar só o nome da mãe, entendeu? Pararam de usar nas redes sociais, quando chega num lugar, passaram a usar só o nome da mãe. Minha família não gosta de aparecer. E tem gente que gosta, né? Então a gente gosta de viver bem discretamente, como a maioria dos mineiros, vocês concordam? Claro, não claro. É? Mineiro é assim, quietinho. Pô, tem umas perguntas de um patrocinador nosso aí, se puder responder elas. Que a gente caras são fodas, bem inteligentes, né? Faz a diferença aí. Você tá aí ou você quer que eu acompanhe aqui? Inclusive, já avisar pra galera aí da Guruja Concurso, que é o nosso parceiro aqui do podcast Três Irmãos, que é quem mais aprova no Brasil em cargos da Receita Federal, Receita Estadual, área de controladoria, que são áreas extremamente importantes para quem quer ajudar o nosso estado. Então conheçam agora a Guruja, 7 dias para você experimentar grátis. Entra lá, conheça a plataforma, os melhores professores do Brasil. Manda aí, Robertinho. Vamos mandar aqui? Falando sobre autonomia tributária pós-reforma. Segundo o Concefaz, entre os 5 estados mais desenvolvidos, Minas foi o único que aumentou sua fatia do ICMS nacional na última década, mais 5,7%. Graças ao combate à sonegação e à política de atração de investimentos, com a reforma tributária e a criação do comitê gestor do IBS, como o senhor avalia o risco de redução da autonomia estadual na condução da sua própria administração tributária? Deve estar falando provavelmente do IVA, né? Isso. Então, quando a reforma tributária estava sendo analisada e ia ser votada no Congresso, nós, governadores do Sul e do Sudeste, né, que criamos o COSUD é o consórcio Sul-Sudeste, até fomos criticados falando que estávamos querendo separar do Brasil, não sei o que, não tem nada disso, nós queremos trabalhar unidos só. Nós fomos lá em Brasília,
para deixar muito claro que os estados não podem perder autonomia. É igual o prefeito não poder saber o que ele vai arrecadar, cobrar de IPTU aqui na cidade. IPTU é um imposto municipal. O prefeito é que gerencia. O ICMS é um imposto estadual. Então nós fomos lá em Brasília, conseguimos alterações no projeto que ia ser apresentado lá na Câmara e da forma que ficou, melhorou. Mas nós ainda temos receio que esse governo federal, que é extremamente centralizador, é um problema do Brasil. Uma das coisas que eu também iria fazer é fazer com que os recursos ficassem mais nas cidades e nos estados, e menos em Brasília. Você está entendendo? Porque a vida do prefeito hoje é difícil demais. Ou ele tem que fazer peregrinação no governo do estado, ou então ele tem que fazer peregrinação em Brasília para ficar, solicitando recurso. Recurso que muitas vezes teria de ser automaticamente dele. Então acho que nós precisamos, e tudo isso acaba tendo interesse. Aí é o deputado que fala para o prefeito, eu te mando uma emenda, te mando um recurso, mas você vai dar emprego para esse e para esse aqui. Então só atrapalha a vida do prefeito. Então é algo que nós temos de fazer, é descentralizar. Eu acompanho muito, me dou muito bem com a Associação Mineira dos Municípios. Você já deve ter tido a oportunidade de entrevistar o Falcão, que é o presidente da AMM, e me dei muito bem com o Marcos Vinícius, que foi antes dele, com o Gilvan Lacerda, e a Associação Mineira dos Municípios e a Confederação Nacional dos Municípios sempre pregaram isso. Os municípios precisam ter mais recursos. Precisamos de mais Brasil e menos Brasília. Aquele velho ditado lá. Então, a reforma tributária precisa ir nesse caminho. Mais para onde gera o imposto e menos subindo para Brasília. Ô Zé, ele mandou outro aqui, que foi falando do concurso público em 2022, que aqui em Minas... a gente teve uma prova bem difícil, rigorosa, né? Só que o governo atual, ele defende agora a gente fazer concursões unificados, né? Você vai fazer, todo mundo vai entrar lá, vai fazer a mesma prova, e aí dependendo da pontuação que você tiver, você escolhe para onde que você vai, né? Qual carreira que você vai. E aí ele perguntou, a Guruja perguntou o que o senhor considera desse modelo de concursão unificado ser adequado para funções de alta complexidade, como a fiscalização tributária, que a gente tanto falou aqui. Sim. Bom, cada concurso aí do governo, cada carreira, né, tem as suas particularidades. Determinadas carreiras exigem que você tenha determinada formação. E o que nós temos feito é dar mais eficiência a esses concursos. Eu, pessoalmente, acho, né, que um concurso maior acaba fazendo com que mais pessoas tenham interesse do que um concurso menor, você concorda? Na hora que você vai fazer um vestibular da UFO aqui, para todas as matérias, você vai chamar mais gente do que se for só vestibular para psicologia. Estou dando aqui só um exemplo. Então você atrai mais pessoas e quanto mais talentos procurarem o concurso público, melhor. Que vem gente de outros estados disputar também. Então você melhora a qualidade dos candidatos e, consequentemente, dos admitidos daqueles que passam. Então a lógica é dentro dessa questão e fica, vamos dizer, um concurso grande, fica inclusive mais seguro do que vários pequenos também em termos de segurança, já que é uma prova que tem que ficar fechada a 7 chaves, etc. Você monta ali todo um esquema de segurança para esse grande concurso e não precisa estar repetindo isso para concursos menores. A nossa audiência mandou uma pergunta para o senhor também, a respeito da UENG, aqui em Minas Gerais, que é a Universidade Estadual de Minas, né? Que é uma universidade que está numa situação precária, e parece ter um projeto do governo de federalizar ela, mas as pessoas não querem que isso aconteça. O que você pode falar a respeito da UENG? Bom, quando nós assumimos, a UENG estava totalmente sucateada, né? Nós temos de deixar isso aí muito claro.
Na nossa gestão, quem conhece as instalações da UENG sabe que elas melhoraram, que nós tivemos investimentos, tivemos concursos, ampliamos o quadro da UENG hoje, e ela realmente foi colocada como um ponto, como um ativo para o governo federal avaliar. Você concorda que se ela fosse uma universidade federal, ela seria, talvez, teria mais acesso a recursos do que uma estadual? Não é? Nós temos a UFO aqui do lado, nós temos diversas outras aqui em Minas que com certeza têm mais acesso a recursos do que a UENG e a Unimontes, que são do estado. Então o que nós estávamos querendo era melhorá-la. Agora o fato dela ser estadual ou federal não muda em nada, só muda que o governo federal tem muito mais recursos e teria muito mais condição de fazer melhorias e investimentos do que o governo de Minas. Mas ela vai continuar no governo de Minas, já está decidido essa questão, o governo federal não teve interesse e nós temos feito investimentos como nunca se fez na história da UENG. Então, quem acompanha a UENG sabe que os campos que nós temos, inclusive o lá de Passos, que é um dos maiores da Universidade Estadual Mineira, lá em Belo Horizonte a mesma coisa, os prédios receberam benfeitorias, melhorias na nossa gestão e estão numa situação muito, mas muito melhor. Lembrando que educação foi uma das áreas que mais recebeu investimentos no nosso governo. Nós já reformamos, Rodrigo, mais de 2.500 prédios escolares. 2.500. Não é pouca coisa. E reforma grande. Não é aquela reforminha de lá, eu não estou contando repintura, trocar a janela que está podre, ir lá e reformar um banheiro ou uma cozinha, não. Intervenção grande, entendeu? Que mudou por completo a situação do prédio. Então a educação tem recebido investimentos como nunca teve na história. Ô Zema, recente eu e o Robertinho, a gente estava na Turquia e eu reparei que o governo lá, ele pega alguns patrimônios do turco e valoriza aqui de uma forma absurda, assim, sabe? Os caras montam cooperativa para cerâmica e leva turismo para comprar, ver a cerâmica. Eles fazem isso com os tapetes turcos também, com os doces turcos. Se você ganhar para a presidência do Brasil, você pretende fazer alguma coisa para valorizar o pão de queijo, o doce de leite? Quero te falar o que nós fizemos aqui no queijo. Vou te contar a história aqui para você ver como que a vida das pessoas melhora através de ações como essa aqui. 2 casos. Uma da dona Nilceia, ela mora em São João Batista do Glória, ali na Serra da Canastra. Não está tão distante daqui não, está ali ao lado de Passos. Ela e o marido dela em 6 hectares. 6 hectares, pequenininho. 6 hectares é um alqueire, não é um alqueire e meio, mesmo, né? Pequenininho. Ela tem lá com o marido, só os dois, que não tem curso superior, não tem nada disso aí que muita gente fica sonhando, e não está errado, né? Acho que precisa ter, mas são pessoas humildes, simples. Todo mês ela produz e vende os queijos canastra ali, e depois de pagar gasolina, energia elétrica, veterinário, ração, medicamento dos animais, tudo quanto é despesa, sabe quanto que ela põe livre no bolso, ela e o marido? 30 mil reais. No mínimo 30 mil. Você já escutou isso, então? Você tá sacanagem, sacanagem. Matheus contou pra gente. O Matheus contou. Então, já estive lá com ela em São João Batista do Glória e hoje quem produz queijo artesanal mineiro e faz um produto bom, e o produto é bom quando bem feito, tem na venda desse produto que tem coisa mais mineira do que queijo? Não tem. Você concorda? Né? Não tem. Essas pessoas vendem pela internet. Se você colocar lá na internet queijo artesanal mineiro, não sei quantos produtores vão aparecer ali. Eles estão hoje equipados para vender via internet, para poder te mandar refrigerado o queijo, se for para demorar, põe lá no isopor, etc. E tem melhorado de vida como nunca aconteceu. Antes, o filho tinha vergonha de falar, meu pai é queijeiro.
Hoje o filho está vendo que se ele continuar a atividade do pai e melhorar, é melhor do que qualquer concurso público. Você está entendendo? Então nós estamos valorizando aquilo que é produzido aqui em Minas. A cachaça. Tem uma cidade lá no Rio Doce, na região do Rio Doce, que chama Dores do Turvo. 7 anos atrás, o IMA, que é um Instituto Mineiro de Agropecuária, foi lá e fechou uma cachaçaria do Douglas, que chama Sonicó, é o nome do avô dele, que a cachaçaria tem. O avô dele chamava Nicó e era Sonicó. Fecharam. Você não pode produzir mais, você está fazendo tudo errado, com galão de plástico, não tem nada aqui que atende às normas sanitárias. E o Douglas vendeu o carro e falou, vou fazer tudo direitinho. Hoje, cachaça dele ganha prêmios aqui no Brasil, ganhou já no exterior. Antes ele vendia o litro, nesse tipo de garrafa PET aqui, por 5, 6 reais o litro. Hoje o litro da cachaça dele é 140 reais. Uma embalagem bonita. Então nós estamos valorizando. Agora, se você quiser ver isso, você vai lá no Palácio das Artes em Belo Horizonte, deve ter uma sala lá que é umas 10 vezes o tamanho dessa aqui, que só tem artesanato produzido em Minas Gerais. Olha só. Pô, quero ver. Só artesanato mineiro, principalmente lá do Vale do Jequitinhonha, que tem muita cerâmica bonita lá, e nós temos dado todo apoio a esse produtor de artesanato. Valorizamos, não foi só o queijo, nem só a cachaça, nós temos hoje já uma produção crescente de vinho aqui em Minas Gerais e de altíssima qualidade. Ó, a gente é bom nisso também? Bom, Somos bons. Ó, você foi lá. Aqui, ó. Então, eu ia perguntar se tinha uma cobrinha Uma que você cobra. criava aqui em Minas. Tem essa cestinha que dá se é uma cobra e pula na gente, pô. Aqui, a Sonicó aqui, a cachaça aqui, ó, que eu falei. Nó, já encaixou direitinho. Aí não, Ah, mano. não. Sonicó. Pega o copinho aí, vamos experimentar esse negócio. Tá vendo? Vamos experimentar isso aqui. Ó, esse aqui, o artesanato aqui também que nós Cara, mas é apoiamos, bonito ó. a embalagem mesmo, hein? Artesanato que nós Olha aí. Ah, cara, na madeira. Cerâmica, ó. Araraju. Você já experimentou isso aqui mesmo, Zeno? Já experimentei. Mas você toma uma cachaçinha? É só um copinho desse aqui, mas toma. Cerâmica, ó. Isso é tudo feito em Minas, é só produção. Gente do céu. Não, que aqui, ó, bacana, hein, canequinha Robertinho? aqui pra você tomar. É, Aqui, toma. ó. Olha aí, rapaz. Rapaz, bonito Cerâmica isso aqui, nossa hein? também, aí. Nó. É, pode ser. Aqui, ó. Não, vou tomar nesse aqui já, ué. Ó, e tem um aqui que vocês não conhecem. Ah. Esse aqui é de São Sebastião do Isso é um Paraíso. azeite Azeite de, olha aqui. de abacate. Eu nunca vi isso mesmo, não. Você sabia que Você experimentou abacate- esse azeite? Já. É bom? Uso lá na minha casa. Você Então, sabia mas é que um abacate- azeite de tempero mesmo ali pra você colocar no alimento. Abacate é uma azeitona gigante. Não. Não é. Não Eu é. vi fazendo lá. Eles moem o abacate e sai o óleo do abacate igual sai o óleo da oliva, da azeitona lá. Vai virar meme esse negócio que você falou, hein? Vai virar meme. Deixa Você eu fala ver que isso aqui, abacate Zé. é azeitona. Pois é, mano. Então é azeitona gigante. Você vai lá pra conferir. Desses memes que já fizeram seu aí, qual que você acha mais engraçado? Aí eu não importo muito, Não, não. eu viu? sei que você Eu não acho importa, bom. mas você acha algum engraçado? Me ajuda a lembrar aí. Eu não sou Ó, muito. o povo tava falando assim, oferece a banana pra ele comer a banana, não sei o quê. Então, aquilo ali foi feito num momento de indignação, né? O governo federal, o ministro, presidente, falando que era só comprar o mais barato no supermercado. Aí eu falei, então vamos comer casca de banana também, já Não que é tem nada pra... mais barato, né? Não é verdade? Né? É falta de saber que a dona de casa faz isso de 1º de janeiro a 31 de dezembro, você concorda? Quem vai fazer compra no supermercado está sempre procurando mais barato e mandando substituir. O povo já substituiu já. A vida não tá fácil, não. Quem acompanha sabe disso. Zema, obrigado, cara. Obrigado pela conversa aí. Eu acho que tinha muito assunto aí ainda pra gente Você tem conversar. que voltar assim, demorou, mas agora você aprendeu o caminho da roça, Vamos. volta, né? Você tem que voltar Estaremos aqui. aí. Gostou da cachaça, Eu vou Sonicó? tomar agora. Vai tomar agora. Veio, você é especialista?
Boa, hein? Desceu doce, hein? Eu tive lá, fica lá no tonel de Não, é boa mesmo, carvalho, Robertinho. durante não sei quantos anos lá, para poder estar curtindo de forma adequada. Tomando um copinho errado, falei pra pôr aqui no... Põe nesse aí pra você experimentar. Não é, ué, tem que estrear os dois já. Pô. Estreia os dois, isso. Muito bom mesmo. Tem uma rede social pra galera que quiser acompanhar seu Então, trabalho, olhar onde acompanha aí, você... Romeu Zema Oficial. Tô sempre presente lá. Eu gosto muito de postar pensamento, frase, sabe? Eu tenho muita coisa. Mas são pensamentos seus? Você Não, de grandes pessoas. Você vai lendo, eu sei que você lê muito. Então, às vezes uma frase, um pensamento dá mais orientação do que um livro inteiro, você concorda? Com certeza. Não é? Então tem muita coisa, estou sempre postando lá e mostrando o que nós estamos fazendo aí, inaugurando em Minas Gerais. Tem muita coisa acontecendo e vai acontecer. Até o fim da minha gestão, nós vamos entregar muita coisa. Eu falo que aqui na minha gestão nós plantamos muito mais eucalipto e mogno do que milho e soja. Não sei se deu para entender. Sim. Milho e soja dá rapidinho, eucalipto e mogno demora mais. Então por isso que nós estamos entregando muita coisa agora. E o meu sucessor vai entregar também. E espero que seja Matheus Simões, que vocês já tiveram aqui. Vocês viram que é uma pessoa brilhante. Bem capacitada. Né? É o meu braço direito lá e tem condição de fazer um trabalho muito bom pelo Estado. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu, obrigado. E gostei muito, isso aqui para mim é uma inovação. Esse pão aí com famoso pão, requeijão. Né? Valorizar os caras. São incríveis. Você provou a coxinha mais famosa do Brasil, já é aqui de Araguari, a coxinha que a gente fabrica aqui, é exportada para o mundo inteiro. E agora você conheceu o melhor pão também. Boa cachaça? Braba de boa, viu? Vamos terminar de tomar ela aqui então. Vamos, você vai tomar um aqui agora? Eu ainda vou ter de pegar a estrada aí. Valeu, obrigado. Valeu. Sucesso, tudo de bom. Bom, comentem aí o que vocês acharam desse episódio. Curte também, compartilha. E até amanhã. Amanhã tem mais. O governador avisou que está contratando, que vai aumentar o efetivo da Polícia Federal, da Polícia de Minas. Então, se você tem um sonho de ser policial, em Minas vai ter oportunidade. Quem vai te ajudar é o Instituto Oliver. Não perde essa oportunidade, tem recorde aí embaixo. Entra e se aproveita desse momento. Valeu, galera. Valeu, flui.